Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Garofalo, professor de matemática. Estarei com você, aluno do terceiro ano, com o assunto hoje sobre mediana. Então vamos ver a situação 1. Uma padaria vende a seguinte quantidade de frangos assados em certa semana conforme a tabela abaixo. Então aí nós temos uma tabela, né? A tabela representa a quantidade de frangos assados vendidos na semana. Então nós temos aqui no primeiro dia da semana, que é o domingo, tem 86 frangos assados vendidos. Na segunda-feira, 10. Na terça, 12. Na quarta-feira, 10. Na quinta-feira, 11. Na sexta-feira, 15. E no sábado, 59 frangos assados vendidos. Para calcular a média da quantidade de frangos assados vendidos na semana, fazemos. Aí nós temos que lembrar, né, da aula da semana 1, que a gente viu média aritmética, é somar os valores e dividir pela quantidade desses valores. Então vamos calcular a média. Então, pegando os valores aqui, nós temos aí, primeiro valor 86, mais 10, mais 12, mais 10, mais 11, mais 15 e mais 59. Como são 7 dias, 7 valores, nós vamos dividir isso por 7. Então, fazendo, primeiro efetua a soma, que vai dar 203, e 203 dividido por 7 vai dar o número 29. Esse número 29 está representando aí que a média de frangos assados vendidos na semana, por dia, né? Durante essa semana, a média no caso é 29. Só que esse número 29, ele não representa muito bem essa situação, né? Aqui está escrito assim, ó, a média 29 não é fidedigna à realidade da situação, ou seja, não retrata, não representa a situação. Por que que acontece isso? Esse 29, ele tá muito acima da maioria dos valores, né? Nós temos aí de 7 valores, 7 dias da semana, 5 dias estão abaixo desse valor, mas é muito abaixo, né? A média 29, se a gente tivesse valores, por exemplo, 24, 23, 26, que está abaixo da média, mas está bem próximo desse valor, aí estaria bem representado. Mas os valores que estão bem abaixo aqui, né, do 29, aí nós estamos vendo aí 10, 12, 11, 15, então um valor bem abaixo dessa média. Então a média não representa muito essa maioria, não. Outra situação também que nós temos, né, que a quantidade de vendas realizadas no sábado e domingo foi muito maior que as vendas dos dias de segunda a sexta. Os valores de sábado e domingo, eles destoam, né? Eles estão muito além daqueles outros valores. Como também podemos ver, ó, domingo 86 e sábado 59. Então, por que aconteceu isso, que esses valores estão bem mais altos? Aí poderia ter vários fatores, né? Por exemplo, um frango assado, geralmente no final de semana o pessoal gosta mais de comprar um frango assado, às vezes para não mexer na cozinha, né? Fazer um almoço com a família lá. Então, acaba que a compra desses frangos são maiores no domingo e no sábado. E aí, no caso, essa média 29 não retrata bem a situação. Por isso que a média, ela é uma medida de tendência central que não representa bem essa situação aí. Então nós vamos ver uma segunda situação para a gente poder entender que às vezes a média, ela não é muito adequada. Vamos situação 2. Um grupo de alunos do terceiro ano conseguiram as seguintes notas em uma prova no valor total de 10 pontos. Então nós temos aí uma tabela, novamente. Primeira coluna, né, coluna da esquerda é o nome do aluno, a coluna da direita é a nota dele. Então nós temos o Alberto que tirou nota 0, a Bianca que tirou nota 6, o Carlos tirou nota 7, a Débora tirou 8 e o Evaristo tirou 8. Se a gente levar em consideração aí, né, igual nas escolas, que a média de aprovação
é 60%, né? Na maioria é 60%. Quer dizer que Bianca, Carlos, Débora e Evaristo, eles estariam com notas aí para ser aprovados, né? Mas nós vamos falar agora sobre a média, mas a média aqui desses valores. Calculando a nota média desse grupo de alunos temos. Então nós vamos pegar lá os valores e somar. Então nós vamos somar o 0, mais 6, mais a nota 7 do Carlos, mais 8 da Débora e mais 8 do Evaristo. Como são 5 alunos, a gente vai dividir isso por 5. Então, somando ali 13, com 8, 21, com 8, 29. 29 dividido por 5, 5,8. Então, a nota média, né, desse grupo é 5,8. E aí outro exemplo que a gente vê que essa média não é adequada, não representa bem a situação. Essa nota não representa bem o perfil do grupo. Nós temos 5 alunos lá e 4 alunos, eles tiveram nota igual a 6 ou superior a 6. Né? Como eu falei com vocês, levando em consideração a média de aprovação, 4 alunos estariam aprovados. E uma média 5,8 é uma média bem baixa. Então, esse 5,8 não representa bem a situação. Olha só, Bianca com 6, Carlos 7, Débora 8, Evaristo 8. Né? Por que 5,8 se as notas estão, né, de 6 para cima? Mas o problema todo é o quê? Aquela nota do Alberto ali, ó, nota 0, que está muito abaixo. Muito abaixo. Essa nota 0 aí, ela é discrepante, então ela influenciou no cálculo da média. Jogou a média, né, o valor da média para baixo. Por esse motivo, a média não é uma medida de tendência central adequada para representar situações como esta. Então, a média nem sempre é o melhor valor para você representar uma situação. Então, vamos ver aí o que a gente pode fazer. Né? O que pode fazer nas duas situações apresentadas, já que a média não atende às expectativas. Então, vou voltar de novo na situação 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ordenar os valores em ordem crescente. Pode ser em ordem decrescente? Pode. Quando eu coloco em ordem crescente, a gente fizer a leitura, a gente faz a leitura geralmente da esquerda para a direita. Mas se você fizer a leitura da direita para a esquerda, ela vai ter em ordem decrescente. Então, tanto faz você colocar em ordem crescente ou decrescente. Mas tem que escolher uma dessas duas ordens aí. No caso, eu escolhi aqui usar ela como crescente. Então, vamos ver os valores que nós temos lá. Então, aqui os mais baixos, né, o 10 e o 10. Então, vou marcando aqui. Uma dica, na hora que eu vou fazer um exercício sobre esse assunto, mediana, igual eu estou querendo ordenar os valores, às vezes a quantidade de valores a ser apresentado é uma quantidade muito maior do que essa. Então, é bom você ir marcando os valores que você já utilizou, para ficar mais fácil de visualizar os outros. Então, aqui no caso, vai ser os dois 10. Então, vou marcar os dois ali. E já vou colocar eles alinhados. Então, 10 e 10. Aqui nós temos o 11 e o 12. Então, 11 e 12. E aí, o 15. Depois vem o 15, depois o 59. E restou aí o 86. Então, eu tenho os valores em ordem crescente. O que nós vamos fazer agora? Segundo passo, dividir esses conjuntos aí de valores em 2 subconjuntos com a mesma quantidade de elementos. Aqui nós temos 7 valores, mas espera aí, vai dividir em 2 subconjuntos, pegar 7 dividido por 2, vai dar 3 e vai dar resto 1. Então não teria como colocar 2 subconjuntos com a mesma quantidade, porque não é um número par. Mas a ideia aqui vai facilitar o que eu estou querendo chegar na questão da mediana. Quando tem um resto igual a 1, a gente pode fazer o seguinte, vai ser um valor central e vai ter um subconjunto à esquerda, né, no caso à esquerda, e outro à direita. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um conjunto de 3 valores à esquerda e 3 valores à direita. E aí eu tenho um valor central. Então, toda vez que for um número ímpar, dividir vai dar um resto, no caso vai dar resto 1, vai dividir por 2 vai dar resto 1.
indica que vai ter sempre um valor central. Então tem aí os três valores e os três valores. Aí esse valor central, né, nós vamos obter esse valor central, que no caso já está destacado ali como 12, ele no caso vai ser a mediana. Então nós já estamos vendo alguns casos aqui utilizando a mediana. E aí olha o comparativo. Tenho lá a situação 1, tenho a média 29, tem a mediana 12. Qual seria a medida aqui mais adequada para representar essa situação? No caso seria a mediana. Mediana, o valor é 12, está bem mais próximo dos valores apresentados ali. Outro detalhe que a gente tem que ter aqui, que a mediana, ele pertence ao conjunto de valores. É lógico, né? Quando a gente alinhou os valores, o termo central ali é a mediana. Então, quer dizer, ele faz parte do conjunto de valores. Mas nem sempre faz parte, e nós vamos ver isso mais para frente. Então, vamos à situação 2. Vamos ordenar os valores, é ordem crescente. Então, nós temos aqui as notas, né? Já tem ordem crescente aqui, de cima para baixo. Então, tem o 0, o 6 e o 7. Eu coloquei ele lá. E tem as duas notas 8. Então, 8 e 8. Então, estão ordenados. Agora, nós vamos dividir em dois subconjuntos. São 5 valores. 5 dividido por 2 vai dar 2, e resta 1. Ou seja, vai ter um valor central novamente. Então, vai ser um subconjunto à esquerda, um subconjunto à direita, com 2 elementos cada um. Então, tem 2 valores e sobrou um valor central. E esse valor central é o que a gente vai chamar de mediana. Então, a mediana aqui, no caso, vale 7. E aí, fazer outra vez o comparativo. Média 5,8 e mediana 7 para essa situação. A mediana vai ser uma medida muito melhor para representar a situação aqui. E lembrando que nessa situação, que foi uma quantidade ímpar, a mediana faz parte do conjunto de valores. Então está ali o 7, que é justamente a mediana. Então nós já pegamos aí mais ou menos a ideia da mediana. Nós vimos na semana passada a medida sobre a média, que é uma medida de tendência central. Eu comentei que teria mais medidas de tendência central. No caso aqui, nós estamos vendo hoje a mediana. Em breve nós vamos ver também sobre a moda. Então vamos definir aí o que é mediana, já que nós já pegamos aí a ideia, né? Então mediana é o valor central que separa o conjunto de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente, em 2 subconjuntos com o mesmo número de elementos. Indicamos a mediana por MD. Algum livro, você que vai procurar esse conteúdo em algum livro de matemática, talvez vai encontrar também como ME. E quando o conjunto de valores possui uma quantidade par de elementos? Porque nós vimos só quantidade ímpar. Então vamos ver como é que vai ser a quantidade par. Vamos pegar a situação 3. Considere a seguinte distribuição salarial em reais em uma determinada empresa. Então tem aí os salários, não estão ordenados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar. Então, aqui eu tenho 930, os menores, né? 930 e 1.250. Então, vamos determinar a mediana. Então, temos que ordenar isso. Então, 930 e 1.250. Então, está anotado lá. Voltando, tem lá o 1.430 e 1.460. Os próximos é o 1.500 e o 1.570. E restaram os dois, 1.830 primeiro e depois o 1.900. E nós temos os valores ordenados. Nós temos aí 8 valores, quantidade par. Então agora nós vamos dividir em 2 subconjuntos com o mesmo número de elementos. Como são 8, 8 dividido por 2 vai dar 4. Ou seja, vai ser um subconjunto com 4 elementos, outro subconjunto com 4 elementos. Então está separado ali 2 subconjuntos, só que agora não tem ali apresentado um valor central. Não tem um valor sobrando ali no meio, né? Como que a gente vai fazer para obter esse valor, já que não tem um valor sobrando? A ideia aqui é o seguinte, nós vamos pegar os 2 termos centrais, vamos obter a média aritmética
desses dois valores. Lembrando que quando a gente obtém a média aritmética desses dois valores aqui, vai ter um valor que vai estar justamente no meio entre eles, da distância entre eles. Do 1460 até 1500 vai ter um valor central, que é justamente a média aritmética. Então vamos calcular a média aritmética aqui deles. Então 1460 mais 1500 são dois valores, então a gente soma e divide por 2. Aqui vai dar 2.960 dividido por 2, 1.480. Então o valor central ali, que é a nossa mediana, vai ser 1.480. Observe que, desta vez, a mediana, ela não faz parte do conjunto de dados. Não tem o valor descrito ali, 1.480, não é? Mas o 1.480, que nesse caso é a mediana. Vamos à situação 4. Determina a mediana coleção com 8 valores ordenados. Primeiro, ordenar os valores. Aqui essa situação 4, os valores já estão ordenados. Então, esse primeiro passo aí já está pronto. Segundo, é dividir em 2 subconjuntos com o mesmo número de elementos. Também são 8 valores. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, nós temos um subconjunto com 4 elementos, outro subconjunto com 4 elementos. Então, está separado. Não temos ali o valor central. Vamos obter ele. Como obter esse valor central? Calculando a média aritmética dos termos centrais. Aí nós vamos calcular a média aritmética de 120 e 120. Eu vou registrar aqui o cálculo, mas lembrando que a gente vai calcular a média aritmética de valores iguais, dependendo da quantidade. Eu tenho 10 valores, e os 10 valores são os mesmos, e eu tenho que somar tudo e dividir por 10, sempre vai dar o mesmo valor. A quantidade ali, né, quando você faz, por exemplo, aqui 120, eu poderia estar fazendo 2 vezes 120, então esse 2 corta com 2 de baixo e sobra 120. Mas eu estou demonstrando aqui que vai chegar no mesmo resultado, ó, 120 mais 120 vezes 40, dividido por 2, 120. Então, no caso, nossa mediana aqui é 120, e observe que agora a mediana aparece, no caso, 2 vezes aqui no conjunto, ó. Nós temos o 120 lá aparecendo 2 vezes, poderia até ter mais aqui nesse conjunto. Então, a mediana, nesse caso, está aparecendo num conjunto de valores. Agora, vamos falar alguma observação sobre mediana. Primeiro, quando o número de elementos do conjunto de valores for ímpar, a mediana é o termo central dessa distribuição. Então, nós vimos aí na situação 1 e na situação 2. Né? A mediana sempre pertencerá ao conjunto de valores. Toda vez que for quantidade ímpar, a mediana faz parte, porque vai justamente aquele valor que vai sobrar no meio, aquele valor central. Então, está aí o exemplo. Na situação 1, o 12, que foi a mediana, lá, ele faz parte do conjunto de valores. E na situação 2, a mediana foi 7, que também faz parte do conjunto de valores. Então, isso quando a quantidade é ímpar. Agora, quando o número de elementos do conjunto de valores for par, a mediana é a média aritmética dos termos centrais, que nós vimos aí na situação 3 e na situação 4. A mediana pode não pertencer ao conjunto de valores. Então, alguma dessas situações, quando acontecer de ser quantidade par, pode ter situação que ele vai pertencer ao conjunto, tem situação que não vai pertencer ao conjunto. Então, vamos ver como que acontece isso. A primeira situação, o primeiro caso, é quando os termos centrais são iguais. Se os termos centrais são iguais, a mediana vai pertencer ao conjunto de valores. Porque na hora de você obter a média aritmética daqueles valores que são iguais, vai dar o mesmo valor. Então, a mediana acaba fazendo parte do conjunto de valores. Já o segundo caso, aqui ó, vamos ver a situação 4 retrata isso, né? Só para mostrar aqui, exemplificando. A quantidade par de elementos, mas a mediana faz parte do conjunto de valores. E o segundo caso é quando os termos centrais são diferentes. Então, ele nunca vai pertencer ao conjunto de valores. E aí está o exemplo aqui, né, que não são iguais e a mediana não faz parte do conjunto de valores. Então é isso. Até a próxima aula. E com Deus aí.